Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a palavra em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo instruía aqui Timóteo a passar para a igreja que orem, inclusive pelos reis e de todos os que se acharem investidos de autoridade. Paulo diz sobre toda e qualquer autoridade. Vejamos que o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento, e sim se cumpre. Jesus veio cumpri-lo, citou várias passagens do Antigo Testamento, que por vários relatos previu sua vinda, como também sua volta. Quando pediu a Pedro que fosse pescar e o primeiro peixe traria moeda para pagar o imposto necessário aos dois, para que não pudessem ser escandalizados. No livro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 e 8a, diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiquei devendo coisa alguma. A quem Deus instituiu, lhes devemos respeito e obediência. No Antigo Testamento, Miriam, irmã de Moisés e Arão, vigiou o cesto com Moisés às margens do rio Nilo e disse à filha de Faraó, quando essa o recolheu, que poderia trazer uma hebreia para amamentar e criar a criança, no caso, sua própria mãe. Na libertação do povo do Egito e depois de terem atravessado o Mar Vermelho, Miriam cantou louvores a Deus pelo livramento. Foi líder com Arão e Moisés. Isso daí está em Miqueias 6,4, para quem quiser conferir. E com tudo isso, Miriam foi arrogante, se levantando a falar contra Moisés. Deus lhe chama a atenção e diz que ela e Arão ouvia sua voz em sonhos e visões, na condição de profetisa que era. E Arão era sacerdote. Aliás, foi o primeiro sacerdote. Com Moisés, ele, Deus, falava boca a boca, quer dizer, diretamente. Lá no livro de Números, capítulo 12, no versículo 9 e 10, diz assim: e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E Deus, ele se irou, por Miriam ter se levantado contra o ungido dele. Pela intercessão de Moisés, ficou por 7 dias, tempo que para ela se arrepender de coração e aprender a respeitar o seu líder, escolhido por Deus. Miriam não era qualquer pessoa, mesmo assim não vigiou, se deixou levar pelo sentimento da carne e foi castigada. Se Moisés não tivesse intercedido por ela, vai saber até onde iria esse castigo. E penso que, como ela, também sendo uma líder, se alguém se levantasse contra ela, teria sido um motivo de penalidade também, porque assim é que acontece, é assim que diz a palavra. Nós somos assim. Por isso, o cuidado, o vigiar dia a dia nos faz livrar de um julgamento divino. Em 1 Timóteo,
voltando aqui, né, 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1, Deus fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todo o homem. Então, nós não temos que concordar com tudo, mas se não concordamos, vamos orar e Deus fará o que deve ser feito. Somente Ele conhece os corações e situações verdadeiramente. Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.